porque depois de Lula receber no Brasil o ditador Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado, um grupo de 27 deputados quer punir esse tipo de conduta. Os parlamentares protocolaram um projeto de lei que torna crime a permissão de ingresso de um ditador em território nacional. Essa proposta define como ditador o representante de governo que adote regime autocrático, totalitário, ditatorial ou que, de qualquer modo, viole os direitos humanos. A pena para essa prática seria reclusão de 3 a 8 anos. Ricardo Salles com a gente, deputado federal eleito pelo PL de São Paulo. Deputado, o senhor faz parte da elaboração desse projeto? Já há tratativas para que esse texto seja pautado? Há chances de ele avançar, inclusive? Acho difícil, Peneto. Eu não faço parte, não sou um subscritor, e acho que um texto como esse, ele é complexo de ser aprovado, porque dá um grau de subjetividade muito grande. Eu acho que a grande sanção contra atitudes descabidas de representantes de chefe de Estado para com países e lideranças não democráticas, ditaduras, sobretudo essas nossas que nos cercam aqui da América Latina e algumas africanas e tudo, a sanção tem que ser política. A maneira de você dar uma resposta a isso é uma censura política, você nunca mais eleger um governo recheado de criminosos, nunca mais permitir que um governo que se inspira no que há de pior do planeta e pior na América Latina seja reconduzido. A autonomia para as relações exteriores, ela é do presidente da República. Eu acho vergonhoso o Brasil ter recebido Maduro, assim como acho todo esse realinhamento, né, porque havia antes do Bolsonaro e agora está tendo novamente, com os países do Foro de São Paulo, com Cuba, com a Argentina, não por causa das pessoas, evidentemente, os argentinos são, em especial os argentinos, nossos vizinhos queridos aqui, mas o governo, né, esse grupo político, assim como na Venezuela, como Cuba, Nicarágua, alguns países, algumas ditaduras da África que inclusive davam rebate para as empreiteiras e para as empresas brasileiras que iam junto com o BNDES fazer esquema lá fora. Essa sanção, claro, para crimes concretos cometidos, você responde na justiça, a repatriação de recursos. Mas do ponto de vista de gestos, eu acho que isso é uma sanção que tem que ser dada no campo da política. Tá certo. É isso, vamos girar com os nossos comentaristas. Antes disso, Ricardo Salles, quero agradecer demais a participação, a gentileza em atender mais uma vez o convite da Jovem Pan News. Grande abraço e bom trabalho para você. Prazer estar com vocês aí, um abração. Abraço. Seguimos com as análises dos nossos comentaristas. Cristiano Beraldo. Beraldo, queria, claro, sua análise, sua avaliação acerca desse projeto de lei, o que acha da ideia, do objetivo do texto, mas concorda com o deputado Ricardo Salles? Difícil a aprovação dessa proposta? Não, sem dúvida, a gente tem que pensar do ponto de vista prático, não é? E aí, quando o país como um todo olha, ou pelo menos uma parte expressiva do país olha atônito esse tapete vermelho que é aberto para figuras como Nicolás Maduro aqui, a gente também tem que entender que isso estava no pacote do Lula. O Lula, quando foi eleito, ele já veio com isso, porque agiu da mesma forma no passado, nas 2 outras vezes que foi presidente da República. E você imaginar que o presidente vai ser pego nesta lei com uma punição de prisão, etc., isso realmente é bastante difícil. E outra coisa, a gente teve o Maduro que veio aqui e foi realmente cenas lamentáveis que foram produzidas ali, inclusive com a violência que a jornalista Délis Ortiz sofreu dentro do Palácio do Planalto, quando da visita do Nicolás Maduro. Então, assim, uma visita cercada de absurdos, não só pelo que ela representa do ponto de vista ideológico, mas também de todas as ações aqui locais. Só que, mesmo sem ter vindo aqui, o governo Lula, ele fez uma mensagem, mandou uma mensagem lá, fez uma articulação dentro da OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que a OEA retirasse as críticas feitas à Nicarágua. A Nicarágua, que é comandada pelo ditador que tem ali uma ação específica contra os católicos, representantes da Igreja Católica.
Só que, ao mesmo tempo, Lula saiu daqui às nossas custas, pegou o avião presidencial e está indo visitar o Papa Francisco em Roma, né, lá no Vaticano. Então, essas contradições que existem e que a gente testemunha, e com muita dor no coração de ver o Brasil de novo sendo colocado num papel pequeno, esse discurso de que o Brasil voltou, o Brasil agora voltou a ser um protagonista internacional. Isso é uma balela. Lula, naquele encontro do G7, sequer se levantou, ao contrário de todos que estavam ali, comandantes de países muito mais relevantes no contexto mundial que o Brasil, todos se levantaram para cumprimentar o presidente da Ucrânia, Zelensky, e o Lula ficou ali, fez que não viu, assim, uma coisa que parecia coisa de colegial. E aí o Brasil quer passar essa mensagem que voltou, não voltou para lugar nenhum, voltou para essa mediocridade que sempre esteve, só que o mundo hoje tem problemas mais graves com o que se preocupar. Então ninguém está dando bola para o Brasil. E o que o Papa tá indo, o Lula está indo lá fazer com o Papa? Tentar articular para que ele, nesse seu devaneio de querer ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Só pode ser isso. E o Papa recebeu o Lula depois dessa mensagem aí, querendo passar a mão na cabeça de um país, um ditador que está perseguindo católicos. Está tudo errado no contexto mundial. E eu não acredito, de fato, que esta lei é o que vai resolver o problema. O que resolve o problema neste contexto é a nossa consciência na hora de votarmos. Que esses absurdos sirvam de exemplo para aqueles que escolheram Lula, mas sem a convicção de que o Lula, de fato, seria o melhor presidente, mas que em 2026 possam escolher melhor. A gente precisa se livrar dessa esquerda que atrasa tanto a vida do Brasil e precisamos nos reunir em torno de uma direita ativa, com um projeto para o país que consiga fazer transformações não só nas nossas relações internacionais e diplomáticas, mas sobretudo aqui dentro. Isso, estamos analisando um projeto de lei que quer impedir, proibir a entrada de ditadores no Brasil. Agora o comentário de Roberto Mota. Mota, 3 minutos para você, por favor. O problema não é permitir o ingresso de ditadores no Brasil. O problema é permitir a saída deles. Deixa que eles entrem. Depois é só devolver o sujeito algemado para o Tribunal Internacional de Haia ou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Seria o sonho de todo democrata, né? Por definição, um ditador é um tirano que viola os direitos humanos, começando pela liberdade. É inaceitável que o Brasil receba tiranos de qualquer espécie. Infelizmente, aconteceu esse ano. A Venezuela é um país dominado, subjugado por um regime totalitário de caráter socialista. Caráter é maneira de dizer, claro, né? Porque caráter não costuma ser uma qualidade de ditadores e nem ideologia. Prestem atenção nisso. Nenhum ditador socialista acredita de verdade em socialismo. Eles acreditam mesmo no poder da força. Essa história é repetida em todos os lugares, sem uma única exceção. Toda vez que um tirano socialista chegou ao poder, o resultado foi uma ditadura. O mínimo que o Brasil precisa fazer em relação a isso é chamar esses tiranos pelo termo correto. Eles são criminosos. Eles cometeram crimes contra a humanidade. Essa lei é uma excelente iniciativa. E justamente sobre